Olá, esse vídeo é parte de uma série de conteúdos da monitoria de farmacologia da UEA. Hoje vamos falar sobre farmacocinética. Agora vamos entender os conceitos principais que envolvem a farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética é o estudo de como o organismo processa o fármaco. Em outras palavras, ela examina o que o corpo faz com o medicamento. Isso inclui processos como absorção, distribuição, biotransformação e excreção do fármaco. Já a farmacodinâmica foca no que o fármaco faz no organismo, ou seja, os seus efeitos terapêuticos e mecanismos de ação. A primeira etapa da farmacocinética é a absorção. A absorção é o processo pelo qual o fármaco passa do local de administração para o plasma sanguíneo. Isso é essencial para o medicamento atuar de forma eficaz no corpo. Existem diversas vias de administração pelas quais o fármaco pode ser absorvido. Entre elas, podemos citar a via oral, inalatória, sublingual, tópica e outros. Como a via parenteral, que inclui a administração intravenosa, intramuscular e subcutânea. Cada via tem características específicas que influenciam a velocidade e eficiência da absorção. Aqui também vemos diferentes tipos de comprimidos que podem ser utilizados na administração via oral de fármacos, como comprimidos simples, letra A, drágia, letra B, e cápsulas, letra C. A escolha da via de administração e a forma farmacêutica depende do tipo de tratamento e do efeito desejado. Com relação aos fatores que influenciam a absorção de um fármaco, um dos principais fatores é o pH. O pH do meio pode influenciar diretamente a capacidade de um fármaco atravessar a membrana plasmática. Isso ocorre porque um fármaco atravessa essa membrana mais facilmente quando está em sua forma não ionizada. Aqui vemos dois exemplos no slide, um ácido fraco e uma base fraca. No caso do ácido fraco, como mostrado na imagem esquerda, ele é mais facilmente absorvido em um meio ácido, pois permanecerá na forma não ionizada. Por outro lado, um fármaco básico, como mostrado à direita, será melhor absorvido em um meio básico, também por estar na sua forma não ionizada. Portanto, para melhor absorção de um fármaco, é essencial considerar o pH do meio em que ele será administrado e como ele se comportará em termos de ionização. Além do pH, há outros fatores que influenciam a absorção de um fármaco no organismo. Dentre eles temos o fluxo sanguíneo, porque o maior fluxo sanguíneo pode aumentar a taxa de absorção, pois permite que o medicamento seja transportado mais rapidamente para o sistema circulatório. A extensão da superfície através da qual o fármaco pode ser absorvido também é um fator determinante. Por exemplo, medicamentos administrados no intestino têm uma vasta área de absorção disponível, o que facilita sua entrada no plasma sanguíneo. Finalmente, o tempo de duração, o qual o fármaco permanece em contato com a superfície de absorção, é fundamental. Um contato prolongado aumenta as chances de absorção completa, especialmente para medicamentos de liberação controlado. Compreender esses fatores nos permite manipular e otimizar a forma como um fármaco é administrado e absorvido, melhorando a eficiência terapêutica. Agora vamos explorar os mecanismos pelos quais a absorção ocorre no trato gastrointestinal. Esses mecanismos são fundamentais para a eficácia dos medicamentos administrados por via oral. O primeiro é a difusão passiva, que é o mecanismo mais simples pelo qual as moléculas do fármaco movem-se da região de maior concentração para a de menor concentração, atravessando a membrana celular sem a necessidade de energia ou transportadores específicos. A difusão facilitada, diferente da difusão passiva, requer a presença de proteínas transportadoras específicas da membrana celular. Essas proteínas ajudam o fármaco a atravessar a membrana, ainda seguindo o gradiente de concentração, mas sem consumo de energia. Transporte ativo, ao contrário da difusão passiva, envolve o movimento de fármacos contra o gradiente de concentração, o que requer energia. Esse processo é mediado por transportadores que necessitam de ATP para funcionar, permitindo a absorção de substâncias que, de outra forma, não atravessariam facilmente as membranas celulares. Já a endocitose é um processo pelo qual as células englobam partículas externas, incluindo fármacos, formando uma vesícula interna. É útil para a absorção de moléculas grandes ou para aquelas que não podem atravessar membranas por difusão ou transporte ativo. Compreender esses mecanismos nos ajuda a entender como diferentes fármacos são absorvidos e como podemos melhorar a formulação de medicamentos para otimizar a entrada ao corpo.
Vamos agora discutir a biodisponibilidade, que é uma medida crucial para entender quanto de uma dose administrada de um medicamento é efetivamente absorvida e chega à corrente sanguínea. A biodisponibilidade pode ser influenciada por vários fatores interrelacionados que afetam a eficácia do tratamento. A via de administração é um dos principais determinantes da biodisponibilidade. Dependendo de como o fármaco é administrado, ele pode enfrentar diversas barreiras antes de atingir a circulação sistêmica. Por exemplo, os medicamentos tomados oralmente passam pelo trato gastrointestinal, onde a absorção pode variar significativamente, baseada em vários fatores físico-químicos do medicamento e do ambiente gastrointestinal. Um desses fatores é a solubilidade do fármaco. O medicamento deve ser solúvel no meio em que é administrado para ser absorvido eficientemente. Medicamentos com baixa solubilidade podem ter sua biodisponibilidade comprometida, o que impacta diretamente na eficácia terapêutica. Outro fator importante é a instabilidade química. Alguns medicamentos são instáveis no ambiente ácido do estômago ou podem ser metabolizados pelas enzimas do trato gastrointestinal, antes mesmo de serem absorvidos. Isso pode diminuir significativamente a quantidade do fármaco que alcança a circulação sistêmica. Por último, a biotransformação hepática de primeira passagem pode reduzir a biodisponibilidade de medicamentos administrados por via oral. Durante esse processo, uma parte do fármaco é metabolizado no fígado antes de atingir o restante do corpo, o que pode reduzir significativamente a concentração do fármaco disponível para exercer seus efeitos terapêuticos. Compreender a biodisponibilidade é essencial para garantir que os medicamentos sejam formulados de maneira a maximizar sua absorção e eficácia, enquanto minimizam possíveis efeitos colaterais. Agora que entendemos a biodisponibilidade, vamos avançar para a fase de distribuição de um fármaco no organismo. Após ser absorvido e entrar na corrente sanguínea, o fármaco começa a ser distribuído pelos tecidos corporais. Esse processo é reversível, ou seja, o fármaco abandona o leito vascular e passa para os tecidos, e depois pode voltar à corrente sanguínea. A distribuição é influenciada por diversos fatores. Um dos mais importantes é o fluxo sanguíneo, que determina a velocidade e a extensão com que o fármaco atinge diferentes órgãos e tecidos. Tecidos altamente vascularizados, como o fígado e rins, recebem o fármaco mais rapidamente, enquanto tecidos com menor irrigação sanguínea, como o tecido adiposo, demoram mais para acumular o fármaco. Outro fator importante é a ligação do fármaco às proteínas plasmáticas, como a albumina. Apenas a fração livre do fármaco, ou seja, a parte que não está ligada às proteínas, está disponível para atravessar a membrana celular e atuar nos tecidos. Assim, quanto mais um fármaco se liga às proteínas, menos dele estará disponível para exercer seu efeito terapêutico. A permeabilidade escapular também desempenha um papel crucial na distribuição. A capacidade de um fármaco atravessar as paredes dos capilares para alcançar os tecidos depende das características como tamanho da molécula e solubilidade. Fármacos pequenos e lipossolúveis conseguem atravessar mais facilmente as membranas celulares, enquanto os fármacos grandes e hidrossolúveis encontram mais dificuldade nesse processo. Por fim, lipofilicidade ou afinidade do fármaco a lipídios também influencia sua distribuição. Fármacos lipofílicos tendem a se acumular em tecidos ricos em gordura, como tecidos adiposos, e podem ser liberados mais lentamente. Isso pode prolongar a ação do fármaco no corpo, mas também pode resultar em uma eliminação mais lenta, aumentando o risco de toxicidade em alguns casos. Portanto, a distribuição de fármaco no organismo é um processo complexo, determinado por múltiplos fatores, e compreender esses fatores é essencial para prever como um medicamento se comportará após sua administração. Agora vamos falar sobre biotransformação, um processo fundamental no metabolismo dos fármacos. Biotransformação envolve a transformação química de um fármaco no corpo, com o objetivo de torná-lo mais fácil de eliminar. Esse processo ocorre predominantemente no fígado, mas também ocorre em outros tecidos. A biotransformação é dividida em duas fases, fase 1 e fase 2. A fase 1 ocorre em reações de oxidação, redução e hidrólise, que geralmente tornam o fármaco mais polar. Essas modificações moleculares são realizadas por enzimas, principalmente da família do citocromo P450, e tem como objetivo facilitar a excreção do fármaco. Após a fase 1, o fármaco pode ter várias destinações. Ele pode ser ativado, permanecer inalterado ou, na maioria dos casos, ser inativado. Em seguida, temos a fase 2, que
que é conhecida como a fase de conjugação. Nessa etapa, o fármaco ou seus metabólicos da fase 1 são conjugados às moléculas endógenas, como o ácido glicurônico ou sulfatos, tornando o composto ainda mais solúvel em água. Isso facilita sua excreção pelos rins ou pela bile. Vale ressaltar que alguns fármacos podem pular diretamente para a fase 2, sem passar pela fase 1. O resultado final da biotransformação é, na maioria das vezes, a formação de um fármaco inativo, pronto para ser excretado. No entanto, há casos em que o processo de biotransformação pode ativar o fármaco, especialmente se ele for um profármaco, uma substância administrada em forma inativa que precisa ser metabolizada para exercer seu efeito terapêutico. Compreender a biotransformação é essencial para prever a duração e a intensidade dos efeitos de um medicamento, além de sua possível toxicidade, uma vez que a produção de metabólitos reativos também pode ocorrer nesse processo. Agora vamos falar sobre excreção, que é a etapa final do processo de eliminação dos fármacos do corpo. A excreção é crucial para remover os fármacos e seus metabólitos após a biotransformação. Esse processo ocorre principalmente através da urina, mas também pode acontecer pelas fezes ou pela bile. Os rins desempenham um papel vital na excreção, filtrando o sangue e formando a urina. No diagrama renal, podemos observar diferentes partes envolvidas nesse processo. O sangue é inicialmente filtrado no glomérulo e o filtrado renal é coletado na cápsula de Bowman. Os fármacos percorrem o túbulo proximal, onde pode ocorrer reabsorção passiva para aqueles que são não ionizados e lipossolúveis, ou secreção ativa para certos medicamentos. A alça de Henle concentra a urina antes que ela passe pelo túbulo distal e chegue ao ducto coletor. A reabsorção passiva de fármacos não ionizados e lipossolúveis pode ocorrer ao longo do túbulo renal, enquanto a secreção ativa permite a eliminação de fármacos específicos. A excreção eficiente dos fármacos é essencial para evitar a acumulação de substâncias no corpo, o que poderia levar à toxicidade. Compreender os mecanismos de excreção ajuda a prever a duração dos efeitos dos medicamentos e a ajustar as doses para alcançar a eficiência terapêutica desejada sem causar danos ao paciente. Essas foram as referências utilizadas para realizar esse vídeo.